Passo a palavra ao sargento Renato Martins Conceição, nesse ato representando o presidente Cabo Elisandro Lotim. O Renato é presidente da Associação dos Praças, da Associação dos Cabos Soldados do Estado do Espírito Santo, e aqui representa a Associação Nacional dos Praças. Dispõe de até 10 minutos. Agradeço ao deputado subtenente Gonzaga pela oportunidade de participar dessa audiência e, modestamente, vou tentar aqui representar o presidente da ANASPRA, o cabo Elisandro Lotim. Gostaria de cumprimentar também a todos os presentes com um bom dia e, indo ao ponto, em debate aqui, gostaria de levantar a seguinte questão. O objetivo da audiência de custódia, em termos bem genéricos, eu diria, pelo que eu pude pesquisar, é a questão da prisão como uma medida excepcional e preservar direitos e garantias. Acredito que não tem como ser contrário a uma lógica dessa natureza, ou seja, prisão como medida excepcional e preservar direitos e garantias, acredito que é um consenso de todos que estão nesse debate. A questão é o que tem se produzido na prática com essas audiências de custódia. E aí eu vou falar eminentemente a visão que eu tenho como policial militar e o que eu verifico no contato com a classe a qual eu pertenço e represento. Na prática, a percepção que se tem é de uma liberação demasiada nessas audiências de custódia e que isso gera uma sensação de impunidade muito grande. Um outro aspecto de grande relevância é a reincidência. Alguns estados já fizeram levantamento nesse sentido. Eu estava verificando Goiás, parece que 50% dos que são liberados nas audiências de custódia são reincidentes, praticam crimes novamente. E o aspecto da inversão, na verdade, da fé de ofício do policial. Muitas das vezes o preso ele é ouvido como se tudo que ele falasse fosse uma verdade absoluta. E a prática policial nos indica com muita clareza que, na verdade, o preso ele geralmente dissimula e mente. E ouvi-lo de maneira unitária, de maneira a acreditar em todos os elementos que ele apresenta na audiência de custódia, eu posso dizer que é um erro que compromete, inclusive, o objetivo dessa medida, que não é passar a mão na cabeça de ninguém e não é dar privilégio para ninguém. É respeitar garantias e respeitar direitos. E aí, eu levantaria, inclusive, a questão de que nessas audiências a vítima deveria ser ouvida, deveria ser mais complexa a forma como é conduzida essas audiências. E aí eu vou partir para um aspecto prático dessa questão das audiências de custódia. O que isso gera para o policial que exerce sua função de maneira árdua Brasil afora? Muitas vezes sem condições de trabalho, muitas vezes sem amparo do Estado. O sacrifício do policial, muitas vezes, para prender alguém, ele é sequer percebido. Muitas das vezes, a prisão de alguém requer ao policial expor a sua vida a situações de insalubridade, em situações de periculosidade, não só em questões de confronto, às vezes em charcos, às vezes pulando muros. Não raro acontecem fraturas dos policiais na tentativa de prender alguém, e ele percebe, como falei, uma soltura em grande escala nessas audiências de custódia, colocando em xeque todo o esforço que ele exerce na hora de praticar aquilo que é a sua função, que é agir no momento de um flagrante delito, no momento de um cumprimento de uma ordem judicial. Então, esse é o aspecto prático
ruim um dos aspectos práticos, a sensação de enxugar gelo dos policiais que exercem suas funções Brasil afora. E queria levantar aqui uma situação específica, no aspecto prático, em relação aos policiais militares e bombeiros militares. A excepcionalidade da prisão, ela não deveria ser um tratamento apenas do adolescente, apenas do criminoso comum. Mas o policial militar ele também deveria ter garantido o direito à prisão como medida excepcional. E, infelizmente, isso não é uma prática no Brasil. Vou citar aqui o exemplo do Espírito Santo. Nós temos lá o soldado Nero Soares, preso há quase 6 meses por ter feito memes no Facebook com críticas ao governo do Estado. E, numa perspectiva de Estado democrático, se eu sou alguém que vota, eu não posso ser um cidadão de segunda classe. Eu votei, eu tenho que ter o direito de criticar, o direito de cobrar. E isso não acontece no Brasil. E eu não acredito que possa existir defesa de alguém estar preso há quase 6 meses por postar memes no Facebook, mesmo sendo militar. E aí eu chamo a atenção para isso por quê? Quando o policial vê uma tutela protetiva tão ampla do menor e do preso comum, e o policial militar enxerga um companheiro ficando preso por meses, às vezes por anos, por uma razão tão boba, vamos dizer assim, isso também gera desmotivação, porque gera no policial militar a sensação de que ele é um cidadão de segunda classe. E no aspecto da criança e do adolescente, eu ouvi algumas considerações muito interessantes em relação à amplitude da tutela ao adolescente. Vou usar também o exemplo do Espírito Santo. Posterior ao movimento que aconteceu lá em fevereiro, que eu acredito que o Brasil inteiro acompanhou, vários militares foram deslocados para regiões longínquas de suas residências, sem qualquer processo apuratório. O que isso resultou na prática? Um policial tem filho, policial tem esposa. E, dentro desses preceitos colocados aqui, a proteção integral, eu anotei aqui que a convivência familiar, o melhor interesse do menor, nós tínhamos filhos de militares menores, inclusive com necessidades especiais, e que foram separados do convívio dos seus pais de maneira... Desculpa que isso dói muito falar sobre isso. E nós não tivemos nenhum olhar do Ministério Público, nenhum olhar da Defensoria Pública sobre essa medida que feriu de morte esses preceitos defendidos muito bem pela doutora Natália. E, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, os policiais, acredito que nenhum policial é contra garantias constitucionais, até porque o policial ele é um dos elementos necessários à preservação de direitos nesse país, mas ele é tratado, em muitos aspectos, sob uma perspectiva de invisibilidade. Muitos olhares, muitos estudos acadêmicos, dissertações e dissertações tratando sobre uma série de questões, como a questão envolvendo os menores, e não se tem o olhar aos policiais no Brasil da mesma maneira. E são eles que estão por aí sacrificando. A gente está vendo policiais morrendo no Rio de Janeiro de uma maneira... precisou de ter o 100º morto para chamar a atenção. Eu falei assim, espera aí, o primeiro que morreu já era para ter chamado a atenção, mas teve que morrer o 100º. No Espírito Santo, depois daquele movimento, nós já estamos no 3º suicídio de militar. Sem um amparo à saúde desses profissionais. Eu agradeço a minha fala, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar aqui é o quê? Nós não somos contra a ampliação de direitos, mas nós não podemos ser tratados como invisíveis, porque senão o policial ele realmente se coloca numa perspectiva de quê?
perspectiva de vítima do sistema e não de integrante, de parte desse sistema que deveria promover a justiça social, promover a verdadeira proposta de uma lei que é o quê? Cuidar do cidadão e promover a justiça social. Muito obrigado, deputado, muito obrigado pela oportunidade.